vagando pelo deserto do chão da Sítia, onde nenhuma criatura humana vive. E para quê, Hefesto? Senão para que concluas a missão encarregada a ti, pelo Deus dos deuses e dos homens, Zeus, teu pai, quem o ordena punir um criminoso, um fugitivo do Olimpo. Ó influência, em mim não há ânimo algum em cumprir esse tipo de missão, ainda mais quando se trata de um parente tão próximo. Meu tio-avô, Prometeu, um dos poucos titãs de sua geração, que auxiliou os deuses na titanomaquia, a guerra entre os deuses e os titãs. Pouco me importa teu ânimo, Hefesto! Caso não cumpras as ordens de seu pai, tenha a permissão dele de me imputar um castigo próprio a ti. Ande! Não desafie Zeus! Execute a pena de Prometeu, quem foi sentenciado a ser acorrentado nessa região deserta por essas correntes divinas que somente tu, o deus da forja, foi capaz de conceber. Pois saibas, influência, os seus blefes não me infligem medo. O meu pai, Zeus, é um deus muito sábio. Ele jamais lhe concederia uma permissão que tu não é capaz de cumprir. Ou você supõe que é capaz de me castigar? Não suponho. Mas não é arriscado deixar de obedecer às ordens de seu pai? Tuas hesitações não podem salvar Prometeu. Ele será punido, seja por você ou por um de seus irmãos. Então, que seja por outro. Quem colocará em meu lugar? Se não for tu, será Hermes. Só que Hermes é impiedoso quando a serviço de Zeus. De certo, ele não é tão benevolente quanto tu, Hefesto. O castigo de Prometeu certamente seria outro. Um outro muito pior. Eu também reconheço a crueldade de meu irmão Hermes. Certamente Prometeu sofreria muito mais pelas mãos dele do que pelas minhas. Então, por compaixão, meu tio-avô, mesmo que contrariado, serei eu quem o punirá, visando com que sofra o menor dos males. Pois então, cumpra essa sentença. Acorrente esse rebelde. E não deve haver fogo, Hefesto. Do contrário, convocarei seu irmão Hermes para punir Prometeu de forma ainda mais cruel. Nesse meu dilema, não vejo outra saída senão acatar as ordens de Zeus. Então, influência, não ousem chamar meu irmão Hermes, pois serei eu quem irá executar a sentença proferida a Prometeu. Testemunhem, entidades da natureza e do cosmos, o sofrimento que eu, um titã imortal, hei de suportar por ordem e execução dos olimpianos. O impiedoso e implacável Zeus me castiga. Logo eu, um de seus outrora aliados na guerra dos deuses com os titãs. Eu, um dos seus poucos tios com quem pôde confiar em um período tão crítico. Ele não deveria me punir. Ele deveria ser grato. Se não fosse por mim, os deuses jamais teriam vencido a guerra. E agora? Como suportarei tamanha crueldade? Eu, o imortal, preso e acorrentado aqui por longos e incontáveis dias. Este sou eu, e este será o meu breve futuro. Por um lado, sou abençoado com o dom da previsão, afinal, sou Prometeu, aquele que prevê. Mas por outro, sou amaldiçoado. Meu destino, este o qual prevejo, é repleto de castigos pelo caminho. Minha narrativa é essa, que conto a vocês, os homens, aqueles que abençoei com... Não! Espere! Ainda está cedo demais para os detalhes. Em breve vocês saberão. E agora? O que farei nessa solidão, nesse deserto?
tão cruel? Nós somos as oceânides. Somos ninfas aquáticas, filhas da Titã Oceano, uma das entidades da natureza. Ouvimos suas lamentações, Prometeu. Viemos testemunhar e nos compadecer com seu sofrimento. Ó, entidades da natureza, filhas de minha irmã, uma das poucas que não se envolveu na guerra entre os deuses e os titãs e escapou da atenção de Zeus. Testemunhem as correntes que me aprisionam aqui a mando do Deus dos deuses. Estamos vendo, Prometeu. E nossos olhos se enchem de lágrimas quando testemunhamos teu castigo. Nos compadecemos com sua situação, Prometeu, mas nos diga afinal, qual a queixa alegada por Zeus para te acorrentar e te fazer passar por este castigo? As queixas, minhas queridas, são paixões. Primeiro, a paixão de Zeus pelo poder, que o deixa demasiado inseguro de perdê-lo. A segunda é minha paixão pelos mortais, os homens, os quais ele pretendia deixar sofrendo no frio, no escuro e na míngua. Não poderia deixar isso acontecer. Mas como? É sobre a guerra dos deuses com os titãs? Mesmo tendo ganho a guerra, Zeus se sente inseguro no Olimpo por medo de golpe? Exatamente. A sua vaidade pelo poder o cega e ele teme perdê-lo a todo momento. E os homens, Prometeu? O que quer dizer com sua paixão aos homens? Diga, afinal, de qual crime Zeus te acusa? Eu os direi, mas vocês precisam prestar atenção, porque o meu crime é mero pretexto para esse meu castigo. Zeus me acorrentaria aqui de modo ou outro, apenas por medo de eu ser uma ameaça ao seu poder, por eu ser um titã imortal, veterano de guerra. Entendemos, Prometeu, mas qual é a acusação do crime? É um crime que eu, de fato, cometi. Então Zeus tem o direito de me acusá-lo. Eu peguei o fogo do Olimpo e entreguei aos homens. Mas por que fizeste isso, Prometeu? Por que enfurecer Zeus roubando o fogo para entregar aos homens? As minhas razões são difíceis, são trágicas. Afinal, o meu dom da previsão é também uma maldição. Com ele, eu vislumbro as possíveis ramificações do futuro e me sinto responsável por fazer com que desabrochem versões menos sombrias. Sem o fogo, eu previ que os homens iriam perecer, gélidos, famintos, na escuridão, e eu não podia deixar com que isso acontecesse. Como poderia um pai deixar seu filho sofrer de escassez quando tinha os meios para salvá-lo? Zeus ia deixar meus filhos sofrendo. Eu não poderia deixar isso acontecer. O que estás dizendo, Prometeu? Se diz pai dos homens? Sim, pois fui eu quem os criei a partir do barro dessa terra. E até desse meu título Zeus me usurpou, fazendo com que até vocês, minhas queridas, desconheçam da verdade. Zeus se considera pai dos deuses e pai dos homens, mas o verdadeiro criador da humanidade sou eu. Espera. De novo. Quem veio me atormentar nesse meu sofrimento? É nossa mãe, Prometeu, o oceano. Sou eu, Prometeu, sua mãe, sua irmã, Oceano. Assim como minhas filhas, ouvi suas lamentações. Vem com boas intenções. Pois testemunhe então, Oceano, as correntes que me aprisionam. Eu, um titã imortal, nesse lugar. Até quando? Me compadeço com sua situação e espero que se livre desse seu castigo. Me deixe tentar uma reconciliação com Zeus. Não! Eu não quero reconciliação. Zeus deve pagar pelos seus atrozes. Oh, Prometeu, por favor, aceite a ajuda de nossa mãe. Sem a bênção de Zeus, não haverá ninguém que ouse te libertar dessas correntes, sem sofrer outras repressões pelo próprio Zeus. Ande, por favor. Jamais! Eu me mantenho resoluto. O meu desejo é de vingança. Zeus deve pagar por suas transgressões. Não delire, Prometeu. Zeus é o deus dos deuses. Ninguém é capaz de vingá-lo por você ou por qualquer um. Reflita racionalmente, aceite a minha ajuda. Não! Eu vejo a semente de um futuro em que Zeus cairá em ruínas e sofrer este meu castigo é apenas um dos pré-requisitos para que esse futuro floresça.
E somente nesse dia eu saciarei a minha vontade de vingança por completo. Não se arrisque, Prometeu. Quer mesmo desafiar Zeus pela esperança de um único possível futuro? Este que talvez nunca chegue, você sofra em vão pela eternidade dos tempos? É um risco que eu tomo com prazer, minha irmã. Já aceitei a minha tragédia. Não aprovo suas decisões e nem os seus desejos. Mesmo assim, me compadeço com sua situação. Mesmo que sem sua permissão, irei atrás de Zeus pelo seu perdão. Não ouse fazer isso, Oceano. Você não sabe o que isso pode causar. Não ouse. Não se enganem, meus filhos. Este sorriso era um sorriso de quem sabia o que ia acontecer. Era um sorriso manipulador. Manipulador e sedento por vingança. Quando o Oceano saiu, eu sabia que ela ia direto implorar o perdão de Zeus. Meu interesse pelo perdão continua o mesmo. Nenhum! Meu real interesse é pela vingança. E quando o Oceano chegasse até Zeus, levaria também a minha previsão, a previsão de sua ruína. E a preocupação que Zeus teria quando soubesse dessa informação começaria a saciar o meu verdadeiro desejo, o desejo de vingança contra Zeus. Pois testemunhem, ó Oceânides, essa minha tragédia. Não vejo fim para ela. Ainda tenho esperanças, Prometeu, que minha mãe consiga o perdão de Zeus a ti e que tu abandone seu desejo por vingança ao Deus dos deuses. Não. Zeus não é piedoso. Vocês não entendem. Sua mãe não vai conseguir. Tenha fé, Prometeu. Acredite no poder de persuasão da minha mãe. Eu não me iludo com isso, minhas queridas. Mas eu já previ o meu trágico futuro. E daqui em diante, só há de piorar. Ó, Prometeu, se já previu o teu futuro, por que não buscou evitar tal tragédia? Por que escolher sofrer? Esse é meu dilema, minhas caras. Mesmo sabendo que hei de sofrer, eu aceitei o meu destino. Mas por que, Prometeu? Porque tive de fazer o que fiz. Durante a guerra dos deuses contra os titãs, tive de me aliar aos deuses. Porque por mais que o reinado de Zeus seja permeado por males, se os titãs tivessem vencido, a nossa realidade seria muito mais sombria. E o fogo, eu tive de entregá-lo aos homens. Não só porque sem eles cairiam em desgraça, mas também porque com eles se tornaram possíveis de fazerem coisas magníficas. Criaram suas próprias artes, tecnologias e ciências. Até que uma ferramenta muito peculiar surge e ela muda tudo. Mas que ferramenta? O que muda? Do que você está falando? Dotado da previsão, sou capaz de prever os possíveis futuros. Antes de entregar o fogo aos homens, o meu dom não tinha limites. Mas desde então, algo mudou. Agora, só consigo prever até o ponto em que vocês, meus filhos, desenvolvem uma ferramenta. Mas como seria possível dar inteligência a algo que nem vivo é? A partir dessa criação humana, eu sinto que as ramificações dos possíveis futuros se multiplicaram e eu não consigo prever para além de nenhuma delas. Com a inteligência artificial, vocês mudam as coisas. E com ela, eu tenho esperança de que... Não. Ele está vindo. Ele não pode saber do segredo. Só pode ser você, Prometeu. Acorrentado aqui neste lugar deserto, é justamente quem eu estou à procura. Este é um dos filhos de Zeus, Hermes, o deus das mensagens. Será que o Oceano conseguiu o perdão de Zeus a você, ó Prometeu, a ponto de enviar seu filho aqui para te libertar dessas correntes? Não se iluda, minha sobrinha. Hermes só está aqui para garantir o meu sofrimento e para me torturar ainda mais se eu não lhe entregar o que veio buscar. É isso mesmo, Prometeu. Vejo que teu castigo não abalou seu dom da previsão. Então hoje, diga logo o que vim buscar aqui. Oh, caro Hermes, ainda temos esperanças que Prometeu seja perdoado. Mesmo que nossa mãe não tenha convencido Zeus, talvez tu, Hermes, consigas. Não há perdão e nunca haverá! Agora saiba que eu torture vocês! Agradeço a compaixão de vocês, minhas sobrinhas.
Mas é melhor vocês irem. Hermes não blefa e realmente faz justiça à fama de cruel quando a serviço de Zeus. Então vão e não voltem nunca mais. Eu aceitei o meu destino. O que estão esperando? Prometeu, não me faças perder a paciência. A Oceano contou a meu pai que tu previstes uma profecia que revela a queda e a ruína de Zeus. Então onde? Diga agora como evitá-la. Primeiro, Hermes, me faça o favor. Como teu pai reagiu quando soube que sua ruína estava profetizada? Diga-me, eu quero ouvir da tua boca o sofrimento de Zeus. Como ousas? Queres mesmo zombar dos deuses? Aqueles por quem já sofrem agonia por essas correntes? E saibas que tua agonia pode ser muito mais cruel. Eu posso garantir isso pessoalmente. Eu já aceitei a minha tragédia. Agora a única coisa que me alimenta é o sofrimento daqueles que me causaram a dor. Já sabias que tu não irias cooperar, mas mesmo assim te proponho uma barganha. Me dizes como evitar a profecia e eu não te torturo ainda mais. E se recusares, uma ave devorará seu fígado incessantemente à medida que ele se regenera, para que seu suplício jamais tenha fim. Eu tenho uma contraproposta. Te recito a profecia. Mas primeiro, você tem que me dizer sobre os tormentos de Zeus. E como ato de boa-fé, vou adiantá-la. Ela diz: o pai dos deuses e dos homens há de cair em desgraça, e sua ruína será a ferramenta de um dos seus próprios filhos. Então me diga como evitá-la. Jamais, Hermes. Sua ousadia é mesmo admirável, mas ela não irá te livrar de minha tortura. Então, aguarde pela ave neste lugar deserto. E quando ela chegar, lembre-se de mim. Quando retornar ao Olimpo, mande minhas lembranças a Zeus, por favor. Então esse será o meu flagelo? Além de acorrentado, serei devorado incessantemente? Ó destino cruel! Com meu dom da previsão, poderia ter evitado isso de tantas formas. Mas quem sofreria em meu lugar? Se tivesse lutado ao lado dos titãs, hoje eles estariam no poder e eu não poderia ter criado os primeiros humanos. E se eu não tivesse roubado o fogo, qual seria o custo? Tantas almas humanas, coitadas, sem o fogo, sucumbiriam. Meu amor pelos homens foi o motivo de aceitar o tal destino. Hoje, minha única esperança é que a possível derrota de Zeus aconteça. Eu quero vingança. Vingança contra Zeus, meu algoz. Por infortúnio do destino, a minha previsão não alcança a realização da profecia. Pois desde o instante em que vislumbrei a criação da inteligência artificial, o futuro se tornou incerto e cercado de dúvidas para mim. O que virá a acontecer após o advento desta ferramenta, vocês terão de descobrir sozinhos, pois isso transcende a minha atual compreensão. Minha esperança é que com sua criação, sua inteligência artificial, a profecia se concretize e eu finalmente possa saborear a minha vingança contra Zeus. Afinal, a profecia diz que Zeus cairá em desgraça pela ferramenta de um de seus filhos. E não haveria nada de mais irônico e mais trágico a Zeus. E somente então me sentirei vingado.